Olá, amados de Deus, eu tenho uma palavra aqui de Deus para o nosso coração. E a palavra de hoje está aqui em Jó 1:1, que diz: Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Era homem sincero e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. O que é que possamos tirar de aproveito dessa lição? A gente poderia ficar aqui a noite todinha falando o quanto Jó ele era um homem super de Deus. E para quem não conhece muito a história de Jó, eu vou dar um pequeno resumo. Jó, ele era um homem fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Um certo dia, Satanás passeando pela terra, ele viu Jó e foi questionar a Deus. Foi dizer a Deus que Jó ele só era fiel e temente a ele porque Deus ele dava tudo a Jó. Então Deus disse: então tire tudo que ele tem, só não tire a vida dele. Foi que Satanás fez. Satanás tirou os filhos de Jó. Satanás tirou todos os bens que Jó tinha, todos os animais, as casas caíram. Só Jó e a esposa deles que ficou ali vivos. Depois, o que foi que Satanás fez? Colocou lepra em Jó. Nessa época não tinha cura para a lepra. Porém Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja que confiança, veja que fé. Veja que homem temente a Deus. Jó, ele era um tipo de homem, se ele tinha uma sensibilidade em certos tipos de assunto, porque independente de qualquer coisa, Jó era um ser humano pecador. Ele tinha as fraquezas dele. Jó, ele não passava pela frente daquela fraqueza. Se Jó tivesse uma fraqueza de bebidas, ele não ia passar na frente de um bar, ele não ia entrar num bar, ele não ia sentar no bar. Porém, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas fazem isso. Elas têm fraquezas em certos assuntos, porém, elas pega o pecado e rala na cara e se acham que são capazes de passar pelo pecado e não pecar. Jó não era um homem assim, porque Jó hoje em dia é um homem de referência na Bíblia, porque ele não fazia isso, ele não esfregava o pecado na cara dele, ele sabia que se ele passasse por cima do pecado, o pecado iria vencê-lo. Então, o que a gente podemos tirar dessa história? Se desvia do pecado, se desvia. Se você é uma pessoa que teve fraqueza em questão de cigarros, você não passa, você não compra uma carteira de cigarro e assim, ela não vai me vencer. Eu vou ter ela aqui, eu não vou fumar, porque você vai, porque o inimigo ele vai fazer de tudo até você fumar. Você não pode pegar uma bebida, comprar e colocar na tua casa ou ir para um bar e sentar, eu vou ficar lá com os amigos e eu não vou beber porque eu tenho domínio próprio. E muitas vezes você não tem. Jó, ele era um homem sábio, um homem de Deus, temente a Deus, porque ele se desviava do mal. Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu todos os seus bens, os seus amigos que ele achava que eram seus amigos, os seus amigos virou as costas para Jó. Porém, a única coisa que Jó ele não queria perder era a presença de Deus. E ele sempre dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é que a gente podemos aprender mais com essa lição? O quanto Deus ele é incrível na nossa vida, o quanto Jó tinha confiança em Deus. E Jó sabia que independente, até que Jó morresse, ele sabia que Deus ele vive, que um dia Deus iria ressuscitá-lo e que um dia ele estaria no céu. Que a gente possamos ter essa mesma segurança, que a gente possamos ter essa mesma fé. E sempre quando a gente tiver uma sensibilidade para o pecado, se afasta, não passa por cima, não acha que você é forte o suficiente, porque Satanás, ele não usa um pecado feio. O pecado de Satanás é sempre bonito e atraente. O pecado de Satanás, ele faz com que você caia e muitas vezes ache que nada aconteceu. Então Satanás ele rodeia cada um do ser humano, principalmente os filhos de Deus, e usa estratégias para que essas pessoas caiam no pecado, caiam na tentação. Eu falo para você, em nome do Senhor Jesus, não caia em tentação. Se você vê que tem uma fragilidade em qualquer coisa, tem pessoas que têm fragilidades em pornografias e começa a ver e acha que não vai se viciar e começa e se vicia de novo. Tem pessoas que acham que se eu tomar só um golinho não vai nada acontecer e Satanás faz você cair. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser como Jó, que Jó seja um exemplo. Não pegue os maus exemplos da Bíblia, pegue os bons. E Jó é um dos bons exemplos. Que possamos nos desviar do mal e saber que Deus ele é bom, independente do que acontecer em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo e que Deus nos abençoe.